Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 595. Se você não ouviu a primeira, corre lá para ouvir. Nós falamos um pouquinho sobre as expectativas depois de Barcelona e da, entre aspas, realidade depois da etapa de Melbourne. Foi só uma prova, numa pista completamente diferente do que a gente tem aí, ou se não completamente diferente, muito diferente do que tem pela frente no resto da temporada, mas já deu um pouquinho de gostinho de realidade. E nesse segundo bloco nós vamos falar bastante da Mercedes, a equipe que fez aí a dobradinha, tanto no grid quanto na corrida, com a vitória do Bottas. Talvez o pessoal também esperasse aí, né, na expectativa fosse o Hamilton, mas o Valtteri Bottas foi lá, venceu com propriedades e de quebra fez a volta mais rápida no fim, levando aí esse ponto extra nessa nova regra que volta para a Fórmula 1 neste ano. Se o piloto está entre os 10 primeiros colocados e faz a volta mais rápida, ele ganha um pontinho extra. E Bruno, de cara eu quero saber de você, se você é a favor ou contra essa regra e por quê? Olha, quando foi anunciado eu fiquei contra. Mas até que na corrida eu achei que deu uma dinâmica. Assim, eu pelo menos acho que criou uma movimentação. Agora, uma coisa que ficou, que eu fiquei assim, vai aí um puxão de orelha para a Liberty, ou sei lá quem é responsável pela transmissão, é que o Bottas anunciou que ele ia tentar a melhor volta na penúltima volta e eles não mostraram. Eles estavam mostrando uma outra briga lá. E quando o Bottas fechou a melhor volta, que aí depois é que eles foram lá e mostraram quando ele já estava no meio da última volta. Então acho que a transmissão comeu mosca aí, não aproveitou o potencial do produto que eles mesmos criaram, né? Porque eu achei que no final das contas foi acabou sendo positivo. Né? Assim, os pilotos eles realmente disputaram o ponto pela melhor volta. Então eu acho que no final foi positivo. E que melhor volta, né, que ele fez. Acho que ele baixou um segundo do que o Verstappen tinha feito, né, na penúltima volta. Coisa absurda. Coisa absurda, mano. Puta, impressionante. E sua visão, Adalto, da regra? Eu gostei. Gostei, inclusive, que só vale para os 10 primeiros. E não gostaria que desse um ponto para a pole. Por quê? Porque a pole você tem o quê? Quantos carros que é possível fazer uma pole em pista seca? 4 carros? Né? Eu não vejo a Red Bull fazendo pole, a não ser talvez em Mônaco. Então você tem aí 4 carros se a Ferrari melhorar. Se a Ferrari não melhorar, 2 carros. Então eu não acho que seja uma boa. Agora, melhor volta não. Você tem aí os 10 primeiros com chance de fazer. Eu gostei, achei legal. Concordo com o que o Bruno falou, deu uma dinâmica para a corrida. A FOM realmente comeu mosca feio, porque o Verstappen também falou. Aí teve aquela discussão, o Bottas pedindo para parar, para trocar o pneu, e o Toto Wolff falando que não queria arriscar, não sei o quê. Ele desobedeceu, o Toto Wolff foi lá e meteu um segundo. Quer dizer, foi bem legal isso daí. Eles não pegaram nada disso. Estavam mostrando uma briga intermediária, né? E o interessante é que não dá nem para ter essa desculpa que foram pegos de surpresa, porque os pilotos anunciaram. O Bottas falou, eu vou fazer a melhor volta. E o cara a pessoa lá responsável pelo corte de imagem devia estar dormindo, né? O Fabrício até perguntou aqui, Fábio Campos, se na transmissão internacional, se os caras também ficaram tristes como ficou o Galvão Bueno, com esse ponto de não terem mostrado aí essa volta rápida do Bottas, mesmo ele anunciando que partiria para isso. O Pablo Serim pergunta também, né, se vai para os construtores também esse ponto extra, ou se é só para o piloto, se você tem essa informação aí, e se sim, se não valia a pena, né, aliás...
outra pergunta dele sobre o ponto extra, né? Se não valia a pena a Ferrari ter buscado esse ponto pro Vettel, pro Leclerc, forçando de repente uma parada dos dois, ou diminuindo o ritmo, para tentar quebrar isso do Bottas. O pessoal perguntando aqui bastante sobre essa questão. O Jailson também, achei interessante, até a disputa do ponto da melhor volta, pelo menos empolgou o Galvão na transmissão. E qual a tua visão, Fábio Campos? O pessoal quer saber aqui. Quem também pergunta sobre esse assunto é o José Neto, que via Twitter, inclusive, né? Legal que ele tenha mandado a pergunta pro Twitter pra gente, que ele pergunta se a gente gostou, né, dessa questão de ficou mais disputado, se deveria ter para pole position também. Aí na questão da pole position eu concordo com o que o Adalto falou. E o Fernando Jimenez também aqui do Auto Racing pergunta até se não faltou atitude dos pilotos para tentar explorar mais essa regra ou não. Eu vou discordar frontalmente aqui dos meus colegas de bancada. Eu acho que volta mais rápida a gente vê no sábado. Eu não tenho o menor interesse em ver faz a volta mais rápida no domingo. Não acho que é o espírito da corrida. Acho que deu uma movimentada sim, mas movimentação, nem toda movimentação em corrida de Fórmula 1 quer dizer que é uma coisa legal, que está indo para um lado interessante. Eu acho que essa regra tende a aumentar a distância de pontos, que já é gigantesca das da frente para as de trás. Isso se não chegarmos ao ponto de termos times B parando para tirar ponto de times A. Tem essa questão até os 10 primeiros, que vamos lá, até os 10 primeiros você marca o ponto. Mas a Ferrari pode fazer a Haas parar em 14º e roubar e fazer a melhor volta da corrida. Ninguém pontua. Ela tira o ponto de quem está com o ponto. O ponto pode ser roubado por quem está fora dos 10. Ele não vai marcar o ponto. Mas ninguém vai marcar ponto. Então, assim, isso pode ser... Como assim? Não entendi. Possível. O cara que chegar em décimo, ele vai marcar um ponto. Mas se o cara que chega em 14º faz a melhor volta, ninguém pontua. Pelo menos até onde eu vi as informações dos jornalistas lá na Austrália. A Austrália é isso. Pontua então, pontua até o 10º e quem fizer a melhor volta entre os 10 faz mais um ponto. Não, o cara do 14º, se fizer a melhor volta da corrida, não conta. Mas a melhor volta da prova terá sido dele, ninguém marca ponto. Pelo menos essa informação do jornalista Will Buxton, por exemplo, que é funcionário lá da Fórmula 1. Agora que eu entendi o que você falou. Entendi, o cara sai fora o piloto que está fora da zona de pontos e fizer a melhor volta, aí ninguém, não é o que fizer a segunda melhor volta. Exatamente, não, aí ninguém pontua. Então eu posso estar falando um mundo de fantasia que tomara que não se confirme, mas depois a gente viu a Force India ceder posição para a Mercedes em Mônaco, numa corrida ali que não está mais valendo nada. Eu acho que quebra muito forte. Assim, você podem me chamar do que for. Eu acho que corrida de carros é para ver quem chega na frente. Você é conservador, Fabião. Você é conservador, deve ser janista. Não, de jeito nenhum. Eu sou a favor de padronização das peças, eu sou a favor de corte de gastos, eu sou a favor dessa revolução para pôr a Fórmula 1 em ordem. Não sou contra nada, não sou contra nada disso, que para muita gente DNA. Essa expressão DNA da Fórmula 1 eu já risquei do meu vocabulário. Porque, claro, existem ali várias coisas que são características da Fórmula 1, mas eu acho que está na hora de uma revolução muito forte para virar espetáculo. Eu só não acho que eu nunca gostei de volta mais rápida, eu já tenho essa tendência. Eu nunca dei bola para essa estatística, eu nunca achei que ela é válida. Posso falar uma coisa? Eu daria ponto até para troca de pneu mais rápida. Eu daria ponto para ultrapassagem, que seria uma coisa absurda, mas eu daria, entendeu? Uma coisa dificílima de você colocar em prática, mas assim, quem ultrapassou mais, uma coisa que dá para você talvez fazer uma coisa que não seja exagerada. Não dá, para quem ultrapassar para ganhar posição, acho que também poderia ter. Enfim, eu repito, eu nunca levei volta mais rápida. Eu não consigo ver que a volta mais rápida de um grande prêmio vale alguma coisa. Para mim, o 13º tem que ter como objetivo alcançar o 12º. O 12º tem que ter como objetivo alcançar o 11º. Eu fico pensando na hora em que... Sabe qual o sentido que eu vejo? Desculpa eu estar te cortando, é que eu acho que fica legal se a gente discutir. O sentido que eu vejo é justamente o risco. Você vê, a equipe não queria, o Toto Wolff não queria, ele proibiu tanto o Hamilton quanto o Bottas. Ele tinha proibido antes da corrida, e na corrida, quando o Bottas falou que ia fazer, ele falou, não vai fazer, não vamos arriscar. Porque é um risco. O Bottas estava com o pneu super usado, ele não é que ele parou, não é que o Bottas estava 1 minuto na frente, parou, voltou na frente para fazer a melhor volta. Não, ele estava com o pneu super usado, ele arriscou fazer a melhor volta. O Verstappen já tinha feito isso também, com o pneu bem usado,
E o Bottas foi lá e arriscou fazer a melhor volta e meteu uma volta fantástica. Pena que a TV não mostrou, que deve ter sido maravilhosa essa volta. Eu queria muito ver essa volta on-board. E meteu o segundo nos caras, entendeu? Então eu achei o máximo. Eu acho que se a questão é pelo risco, eu prefiro que o cara arrisque tentando manter o ataque para o cara da frente. Porque o que eu fico pensando é o seguinte: até que ponto ou que hora um piloto vai abrir mão de uma briga para buscar a melhor volta? Isso me incomoda. Eu prefiro que o Verstappen contra o Hamilton, vamos pegar, o Verstappen em terceiro, o Hamilton em segundo. Em que momento o Verstappen falou, vou sair dessa briga para buscar o meu ponto? Ele desiste de brigar com o Hamilton. Isso não me agrada. Eu prefiro que o piloto passe 100% do tempo de uma corrida buscando ultrapassar o carro da frente. Mas ele não desistiu, porque ele fazendo a melhor volta, ele chegou mais perto do Hamilton. Mas para ele fazer a melhor volta, ele tem que abrir distância. Ele não consegue fazer a melhor volta embutido. Ele tem que abrir, ele tem que levantar o pé. Entendeu? Assim, se fosse tudo ali juntinho, se esse problema das regras se resolver, talvez isso mude um pouco, essa questão de seguir o carro da frente ou não seguir. Enfim, essa é a grande questão que está pendente no momento. Eu prefiro, discordo até da questão da FOM. Eu acho que tem que buscar a briguinha que seja pelo 15º, porque eu acho que volta mais rápido a gente vê na sexta, no sábado, na classificação. Ponto para a melhor volta para mim serviu para tirar um campeonato do Stirling Moss, que não foi campeão em 1958 porque não fez uma volta mais rápida numa corrida, que a Fórmula 1 tinha de 50 a 59 essa regra. E me desculpe o Mike Hawthorne, com todos os méritos que ele possa ter tido de um campeonato que eu não vi nada, mas o Stirling Moss merecia um título mundial. E o Stirling Moss não é campeão do mundo em 1958 porque ele não fez uma volta mais rápida. Mas a única coisa que eu acho é que eu até concordo com o que você está falando, só que uma coisa que eu penso é que também esses subterfúgios que a Fórmula 1 cria de tempos em tempos, eles são criados justamente porque essas brigas por posições, elas não acontecem, né? Principalmente entre os 10 primeiros. Mas não é melhor, em vez de criar subterfúgios, atacar o problema principal? Com certeza, mas não estão conseguindo, né? A gente está vendo a distância se manter ao longo dos anos e briga. Se não fosse isso, a gente não teria tido nenhuma briga entre os 10 primeiros no final dessa corrida, né? Inclusive, a única que teria, a Ferrari não deixou. É isso aí, Bruno. Sabe qual é o problema para atacar esse problema? O problema é que para atacar esse problema que você está falando, só tem uma solução. Eles sabem qual é, né? Só que eles têm medo de fazer, porque vai voltar a ter morte na Fórmula 1, que é o efeito solo. É a única solução para o monoposto andar colado no outro. Não tem outra solução. O monoposto rápido, ultra rápido, mega rápido, mais rápido do mundo. Em pista mista, não estou falando em oval. Alguém vai responder, mas em oval os caras não. Oval é outra história. Estou falando em pista mista. Né? Os carros são tão dependentes da aerodinâmica que não tem como. Você pode melhorar um pouquinho. Talvez tenha melhorado um pouquinho. O Hamilton falou que não melhorou nada. O Gasly provou, talvez, eu não acho que o Gasly seja um bração, mas ele ficou atrás lá daquela Toro Rosso praticamente a corrida inteira. De metade da corrida, com o pneu mais rápido. Né? Eu achei até estranho não mandar a Toro Rosso sair da frente dele. Pensei que o Marco fosse entrar no rádio e falar, sai da frente dele. E não entrou. Então, o único jeito de atacar é fazer o efeito solo. Porque daí você independe do carro da frente. Né? Você anda no vácuo, né? Com efeito solo. É o único jeito. Só que os carros vão ficar tão rápidos de curva que eles têm medo de fazer. Eu faria. Se eu fosse presidente da FIA, eu ia propor isso. Mas os caras não fazem. A minha visão da regra, eu acho que dos males, o menor. Limitaram pelo menos entre os 10. Eu acho que a gente tinha chances de ver muitas aberrações nessas corridas se não tivessem feito essa limitação, como foi no começo da GP2, né, que não tinha também a limitação, e aí a gente via carros realmente abdicando da corrida no finalzinho, fazendo pit stop extra para vir com pneu novo e tal. O que eu acho improvável, mas de repente alguma pista, alguns dos 10 colocados terá uma diferença tranquila que o permitirá fazer um pit e voltar ainda na mesma posição para tentar essa volta mais rápida, mas eu acho que vai ser mais desafiante se tivesse liberado para o grid inteiro. Então eu acho que dos males o menor pelo menos está limitado entre os 10 primeiros colocados, e a gente tende a não ver essas aberrações acontecendo no final da corrida de pit stop só para tentar a volta rápida.
Mas vamos ver o que acontece no decorrer da temporada. Então nessa questão ficamos empatou, ficamos 2-2, eu e o Bruno, e você e o Fábio, é isso? Não, eu entendi que eu sou ele é a favor. Eu sou a favor. Não, o Bruno é a favor, eu. Não, o Raposo. Ficou 3-1. O Raposo é a favor. Ficou 3-1. O Raposo. Tá. Então tá, então 3-1, perdeu o Fabião. Perdeu o Playboy. Não, é questão de opinião só, não tem placar não. Nem quando eu ganho tem placar, quando eu perco também não tem placar não. Mas que perdeu. Perdeu. Vocês querem ver volta mais rápida, eu quero ver outra coisa, é questão de gosto, não adianta. Fábio Campos, pergunta aqui do Jailson pra você sobre o Bottas. Ele falou assim, aparenta estar com um novo foco de vencer o Hamilton e tal. Ele pergunta, teremos um novo Rosberg? Eu acho que não, porque eu acho que o que o Rosberg fez, o Bottas não tem nem a característica para fazer, porque o Rosberg trabalhou a equipe de uma maneira diferente, embora o título do Rosberg tenha vindo muito, ficou aquela imagem na Malásia da quebra do motor do Hamilton. Mas o Rosberg foi campeão muito num ano em que, para mim, quem andou mais foi o Hamilton, em termos de performance pura, muito por erros de largada do Hamilton. O Hamilton errou muita largada naquele ano, mas nem a quebra da Malásia não iria para várias. E eu estou falando isso porque é curioso, né? Eu estou falando que ele não se tornaria um Rosberg na minha visão, mas o principal, ou um dos principais fatores daquele campeonato de 2016 foram as largadas do Hamilton, que repetiu o procedimento. Eu me lembro que em 2016, falei aqui no café, Raposo deve se lembrar disso, que eu não confiava no Rosberg, no começo do campeonato. Me lembro de dizer, teve ouvinte que interagiu, que mandou, o Cesarino também deve se lembrar disso. Eu não confiava no Rosberg, e o Rosberg mesmo assim foi campeão. Ele conseguiu, digamos, reverter a minha desconfiança. Eu não confio no Bottas, porque eu acho que o Bottas é capaz de atuações como ele teve, embora essa realmente tenha assustado, porque para mim assustou até mais a classificação, o que ele fez na classificação. A primeira volta de classificação ele botou meio segundo no Hamilton, e o Hamilton foi fantástico de buscar. A classificação foi, para quem olha só o resultado, mais 1-2 da Mercedes, mas o desenvolvimento da classificação foi muito legal. Foi um cara que bota meio segundo. O cara bota meio. Bota meio segundo no outro e o outro vai lá e busca meio segundo. Gente, meio segundo não é... Você não busca fácil. A não ser que a gente tivesse identificado um erro na primeira volta do Hamilton. Você fala, aí ele... Não, mas a gente viu as voltas ali. Tem uma erradinha, uma deslizadinha do carro, mas é uma coisa que você não fala que é meio segundo. Então, a minha desconfiança do Bottas, eu acho que o Bottas é capaz de fazer atuações como ele fez as 3 de 2017, que ele ganhou as corridas. Eu sempre cito aquela corrida em Silverstone, que eu não sei se eu sou impressionado com aquela corrida porque eu estava lá, mas aquela corrida em que ele larga de último com a Williams e chega em segundo. Eu lembro que eu saí da pista aquele dia falando assim, que atuação monstruosa desse cara naquela Williams de 2014, que era uma Williams, digamos, levemente diferente da Williams de 2019. Então ele é capaz, poucas atuações. Agora, e aí vem essa questão, né? Ele responde, porque imprensa, como se uma corrida apagasse o que ele fez em 2018, que é uma temporada inteira, como se uma corrida pudesse apagar tudo aquilo, ou como se ele já fosse candidato a campeão do mundo. O principal, eu não vou dizer defeito, mas aonde ele perde para o Hamilton, e praticamente todos os pilotos do grid perdem para o Hamilton, não é vergonha nenhuma, mas é na capacidade de ser rápido em todos os finais de semana. O Hamilton vacila um pouco aqui, um pouco ali, mas é muito difícil você ver o Hamilton no final de semana apagado. O Bottas não. Então até o Bottas apagar isso, eu continuo achando que é uma atuação isolada. Espero que não. Como o Bruno começou o programa falando de uma Mercedes, seria ótimo que se ficar na mão da Mercedes, no pior, entre aspas, cenário possível, que os dois pilotos possam oferecer atrativos, como o Rosberg e Hamilton ofereceram. Mas é na consistência que eu quero ver o Valtteri Bottas. Até porque, se você fizer uma análise, a corrida, eu não achei que a corrida do Hamilton, ele não foi brilhante, mas, por exemplo, a parte final da corrida, quando ele gerencia aquela vantagem ali que ele tinha para o Rosberg, para o Verstappen, e ele já com o carro ali com dificuldade, você vê a genialidade do cara, né? Você vê que o cara é realmente diferenciado, porque ele tinha dificuldade, o Verstappen vinha com muita carga em cima, ele conseguiu manter a diferença Ele conseguiu manter a diferença acima de 1 segundo para não ter a oportunidade da utilização do DRS. Então, o Hamilton é muito diferenciado. Assim, é muito difícil acreditar que o Bottas vai conseguir
se manter nesse nível da Austrália durante todos os anos. Mas o Hamilton, durante todos os anos, durante todas as provas. Impressionante como o nível dele foi uma corrida incrível. Muito forte. Muito forte. Não foi assim, ganhou do Hamilton. Não foi assim, ganhou do Hamilton porque largou melhor e resolveu, não. Todas as voltas, impressionante, ele já tinha 20 segundos. Assustador. Ele ia abrindo a cada volta, e quando o Hamilton para no box e volta com o pneu novo, ele continua abrindo. É uma coisa assim, realmente impressionante. E só para não terminar pessimista, pro Adalto falar, eu também disse a mesma coisa do Rosberg. Olha que o Rosberg ganhou as 4 primeiras de 2018 e de 2016 e eu não confio. E ele, mesmo eu não confiando, eu fui provado errado. Ou seja, o Bottas que me prove errado também seria ótimo. Eu acho que existe essa chance de ele disputar bem com o Hamilton. Porque dentro da Mercedes ele é muito bem visto pelo pessoal. Então, eles sabem tudo do que ele é capaz, do que os dois são capazes. Ele é muito bem visto. Então, eu acho que ele tem sim. E o que ele fez esse final de semana, faz tempo que eu não vi um piloto fazer. Você colocar 20 segundos no Hamilton, tudo bem, Hamilton teve aquele problema do assoalho. Aquilo realmente prejudicou o carro dele. Mas aquilo foi, acho que na 4ª ou 5ª volta, quando o Bottas já estava 5 segundos na frente dele. Então, o Bottas estava abrindo, em média, 1 segundo por volta ali no começo. Então, é muita coisa. Você fazer isso em cima do Hamilton, eu não vi nem o Alonso fazer isso em cima dele. Entendeu? Então, realmente, eu fiquei muito espantado. E no final da corrida, o que ele fez também, aquela volta maravilhosa, também foi demais. E você falou bem, na classificação, quando o Bottas fez o tempo dele, eu falei, a pole já era. Eu também pensei isso. Eu pensei que vai tirar meio segundo e o pior é que tirou. Mas a classificação do Bottas foi fortíssima, né? Foi fortíssima. Eu falei, já era. Tirou da cartola, como diz o Galvão, né? Tirou da cartola aquela última volta do Hamilton, porque eu achei que já era. Mas na corrida, né, meu? Na corrida, e mesmo que o Hamilton não tivesse tido problema no assoalho, não ia passar. Nessa pista não ia passar. Entendeu? Porque apesar de ser uma pista meio rua, meio pista, né, a média da volta é 260, meu. A média da volta é 260. É um circuito de rua de alta, né? Teve alguém que disse. Alta, Você não precisa de motor para velocidade final nesse circuito, mas você precisa de motor para torque. Né? Uma pista com 260 de média, você precisa de torque, senão você está morto. Né? Então, eu acho isso foi uma das questões que matou a Ferrari. Matou muito a Ferrari. Porque você precisa de muito torque para uma pista de rua e que tem 260 de média numa volta, entendeu? Então é absurdo. É absurdo. É isso aí, o que eu tinha para falar sobre o Bottas, eu fiquei bem impressionado e o Hamilton que se cuide, porque o Bottas está trabalhando pra cacete, ele não sai do simulador, ele está enchendo o saco de engenheiro, ele vai na fábrica toda hora, ele fica pegando a telemetria do Hamilton o tempo todo, porque lá na Mercedes é tudo aberto, o Hamilton também pode pegar do Bottas, acerto lá é aberto, é tudo aberto lá, né? Os dois, não tem essa de esse é meu, aquele é meu, não, lá é aberto. Então, o Bottas está estudando, está fazendo trabalho de casa. Não sei se ele vai ter capacidade de ganhar o título. Não sei, acho que não. Acho difícil, mas eu não descarto essa hipótese. Eu não descarto. Eu sempre cito aqui uma... Ficou mudo aqui, o Fábio Campos. Oi? Ficou mudo aqui pra Oi. gente. Eu sempre cito e ficou mudo. Vai ter mau contato, então. Pode de novo? Pode, por favor. Então, eu sempre cito uma atitude do Rosberg, parecida com isso que o Adalto falou, de envolvimento com engenheiros de Singapura em 2015, né, quando ele ficou 2 dias a mais na cidade com os engenheiros, ficaram no hotel, ficaram estudando desempenho. Não foi nem no ano que ele foi campeão, não, foi do ano anterior, foi 2015. Então é uma atitude parecida. Também nessa linha interessante a entrevista do Bottas, depois, no ano passado fez mal para ele, para a cabeça dele, e ele até falou, olha, até no ano novo, no Réveillon, eu estava mal. Eu passei mal essas datas porque eu não estava bem. E aí ele falou, meu janeiro foi
foi um reset, eu me desliguei, eu fiz isso, fiz aquilo, enfim, aí fala aquelas coisinhas de piloto, né? Me concentrei, procurei mais, mas é impressionante como ele fala que ele né, como ele admite que ele saiu. Eu fiquei pensando, se essa prova na Austrália fosse 2 semanas depois de Abu Dhabi, que tipo de pilotos a gente teria visto lá atrás, né? Porque a mudança 2018 acabou com ele, né? É o lado que os burocratas, chefes de equipe não pensam quando fazem ordens muitas vezes estúpidas, né, que a gente vai discutir nesse programa. Você mata, aconteceu isso com Massa, você mata o cara psicologicamente, né? Você arrebenta com o cara psicologicamente quando você faz uma coisa dessa contra ele. Então, Fábio, quando você contou agora o que o Rosberg fez em Singapura, 2015, já começou a dar certo, porque não sei se você lembra, ele ganhou as últimas 5. Sim, verdade. Verdade. Ele termina o ano ganhando as últimas 4, né, se eu não me engano. Não sei se foi 4 ou 5, e ele começa o ano seguinte. Eu sei que ele ganhou 9 corridas seguidas. Então não sei se foram 4 em 2015 e depois 5 em 2016, ou se foram 5 em 2015 e 4 em 2016. Ele ganhou 9 corridas seguidas do Hamilton. Não é qualquer um que faz isso não, hein? Não é qualquer um. Mas até citando, né, essa questão psicológica aí que o Fábio Campos falou, né, do piloto ser destruído pela equipe, vai com moral lá embaixo, e pelos depoimentos do Bottas, de ter passado as festas de final de ano ruim, o cara faz o que quase todo mundo faz, né? Faz as promessas de ano novo ali na mudança de 31 para o dia 1º, começa a focar, começa a treinar e tal, e a visualizar que vai ser isso, vai ser aquilo, mas depois de ter vivido um 2018 como ele deve chegar daquele jeito, né? Vou pra cima, mas com aquela certa desconfiança. Vem uma vitória dessa como foi, muda completamente, desculpa, Fábio Campos, o mindset do piloto. Agora, se ele já estava confiante, se ele já achava que ele seria capaz disso, daquilo, depois dessa apresentação em Melbourne, ele vai chegar um monstro no Bahrein. Pode ser que nós conhecemos o Hamilton, nós sabemos do monstro e meio que o Hamilton é, e sem o problema do assoalho, que eu vou querer saber de vocês daqui a pouco, se vocês acham qual o tamanho da influência desse problema, mas sem o problema do assoalho. Pode ser que o Hamilton venha e coloque ordem na casa e tudo, mas o fato, eu acho que chega um outro Bottas ainda. O Bottas que chegou na Austrália vai ser um Bottas diferente, vai chegar no Bahrein, que vai chegar muito mais com moral e com a alta confiança e tal, assim, a preparação em dia. Isso pode ser fundamental para desempenho, para buscar um décimo a mais uma classificação, por exemplo. Só, não sei se o Bruno ou o Adalto querem completar isso aí que você falou, mas só citando então aqui também que veio lá do Auto Racing, o Leandro Oliveira Lima, que também fala aqui da questão do Bottas, pergunta do Bottas, Elbert Vinícius e o Fernando Gimenez também citam aqui o Bottas como... O Bottas ele até cita como a questão da melhor volta, né? Ele até citou a atitude do Bottas, o Fernando Gimenez, mas os outros falando também do Bottas lá no Auto Racing. E o problema do Hamilton, Adalto? Qual o tamanho que... Esse problema do assoalho justifica toda essa diferença? Não justifica toda essa diferença. Eu acho o seguinte, o Hamilton, se não tivesse esse problema, talvez ele chegasse uns 7 segundos atrás, mas ele ia chegar atrás. Esse problema no assoalho do Hamilton, talvez 2 décimos, estou dando um chute aqui, evidente. 1 décimo, 2 décimos, o carro ficou mais difícil de guiar, porque aquela partezinha do assoalho justamente manda o átomo difusor, né? Então você perde downforce tanto do assoalho quanto do difusor. Mas, como eu falei, aquilo foi na 4ª, 5ª volta, aí o Bottas já estava 4, 5 segundos à frente dele. Então, eu acho que e naquela pista não ia passar. Se fosse em outra, talvez se o Hamilton não tivesse tido o problema dessa peça, em outra pista, talvez ele conseguisse passar. Mas lá na Austrália não ia passar. É uma pista difícil de passar. Vocês acham que o Verstappen passou o Vettel por fora? Por quê? Não? Com o motor Honda, anda agora mais que o Ferrari? Eu vou sentar como diz o velho Edgar, eu vou sentar no bidê, pô. Não anda, entendeu? Pode ter melhor motor Honda, um monte, mas mais que a Ferrari, esquece, entendeu? Não tem. Passou por fora. Então, vamos lá. É isso aí. Bruno, sobre o Lewis Hamilton? Eu concordo. Acho que acho que nada tiraria do Bottas dessa vitória. Foi realmente uma performance assim
absurda mesmo. E ali, por mais problemas que o Hamilton tivesse ou não tivesse, se ele não tivesse problema nenhum, seria uma distância menor, mas chegaria em segundo, chegaria atrás do Bottas tranquilamente. Agora, vocês já pensaram, vamos fazer um exercício de brincadeira aqui, já pensaram se o Bottas ganha esse campeonato em Singapura, arrebenta com alguém, consegue chegar perto dele hora nenhuma, seria a maior surpresa assim, dos últimos tempos, será muito maior do que o Rosberg, o Rosberg a gente sabia que tinha um nível ali, a questão fora dos bastidores, enfim. Vocês já imaginaram fazer um exercício de brincadeira, né? Se o Bottas mata esse campeonato em Singapura. Mas você sabe que o Bottas é um piloto que, quando ele surgiu na Williams, especialmente naquelas temporadas que ele correu com Massa, eu achava que ele era um bom piloto. Eu ficava realmente. Mas ele é um bom piloto. Algumas não sei se você mudou a sua opinião sobre ele, ele é um bom piloto, só que ele tá brigando com os geniais. É a diferença. Sim, ele é um bom piloto, mas eu acho que ao subir para a Mercedes e ficar ali naquele patamar de campeões, né, pilotando com Hamilton, com Vettel, até com o Raikkonen, estava na Ferrari ainda, com o Ricardo, com o Verstappen, ele ficou muito nítido que ele ainda estava um degrau abaixo dessa turma, mas quando ele estava na Williams, parecia que estava nivelado. Quando ele foi para a Mercedes, eu pensei, cara, vai dar trabalho para o Hamilton. E não foi o que a gente viu, né? Então, de repente... No primeiro ano ele ganhou 3 corridas, né? Mas ganhou 3 corridas, mas não dá para dizer que deu trabalho, né? Talvez no começo ali de 2017, quando ele ganhou ali na Rússia, chegou perto e tal, mas jamais deu trabalho para o Hamilton e o Massa, ele engoliu o Massa na Ferrari, né? Deu até dó. O que não era muito difícil naquele final de... Não era muito difícil naquele final de carreira do Massa. Era muito difícil. Tem o Stroll também, inclusive. Tem uma coisa que aconteceu ano passado que explica um pouco essa apatia, aparente apatia do Bottas. O ano passado, a Mercedes correu atrás da Ferrari o ano inteiro, em questão de atualização, mudar o carro, demais. Porque a Ferrari realmente começou melhor um ano, tinha sido melhor na pré-temporada, começou o carro melhor, nas 2 primeiras corridas. E a Mercedes estava com aquele problema sério de pneu, vocês lembram disso? Então, em toda a corrida, o carro mudava demais, tinha muita atualização, o carro era outro, mudava a tocada, mudava tudo. Isso matou o Bottas, porque aí ficou muito talento do Hamilton, aflorou demais. Porque hoje, se você pegar os 20 pilotos da Fórmula 1, colocarem eles num carro X, né, que não é nenhum do que está lá, a gente faz um carro novo, coloca lá um acertão básico, coloca os caras para andar, quem fizer a volta mais rápida é porque realmente é o cara mais rápido, né? Não é questão de carro. O Hamilton e o Verstappen, na minha opinião, eles vão dividir todas as voltas rápidas. Os outros vão sempre estar em segundo, terceiro, entendeu? Quarto. Então aconteceu muito isso com o Bottas no ano passado. O carro mudava demais de corrida para corrida, não dava tempo dele pegar a mão do carro. Se esse ano a Ferrari não arrumar esse problema de motor e a Mercedes nadar de braçada, como foi 14, 15, 16, então não precisar mudar muito o carro, só ir atualizando e melhorando um pouquinho o carro, mas sem precisar mudar totalmente o carro, como eles já fizeram na pré-temporada, por exemplo, aí eu acho que o Bottas tem chance, sim, se não precisar ficar mudando muito o carro. Agora... Termina. Não, era isso, eu ia me repetir, era isso. Não, eu só queria lembrar que se o Ricardo não faz aquela aposta na China, que faz aquela corrida sensacional, aquela corrida era do Bottas, e se o pneu dele não fura no Azerbaijão, o Bottas saía da 4ª corrida de 2018 como líder do campeonato. Tá? Só queria lembrar isso para esses críticos do Bottas aí, ora pois. Esses caras que não confiam no Bottas, ora, eles merecem essas estatísticas. E o GP da Rússia, né? Aí já era lá na frente, sim, aquilo um outro problema. Mas enfim, vale sempre lembrar, né? O começo do Bottas em 2018, você está citando aí o que colocou ele para baixo na questão das voltas rápidas, enfim, do carro mudar, melhor dizendo. Mas é sempre bom lembrar, se o Ricardo não faz aquela aposta na China, a corrida era dele, e se o pneu deu no Azerbaijão, o campeonato, ele era líder do campeonato, olha que coisa. É verdade. E só para fazer a informação certinha, viu, Adalto? Foram 7 as corridas que o Rosberg ganhou seguidas. Foram 3 em 2015 e 4 em 2016. Foram 7, na verdade. Quem ganhou as 9, talvez você esteja pensando, foi o Vettel naquelas 9 sequências de 2013. Ele bate o recorde ali, inclusive, de 9 seguidas, iguala, né, o recorde. É verdade.
e o Rosberg foram 7, só para deixar a informação certinha aqui pro ouvinte do café. No mesmo ano, né? Ele ganhou. O Vettel sim. É isso aí. Só registrando aqui mais algumas mensagens que recebemos, né, sobre esse assunto. O Marcos Octoner, de volta aqui nos escrevendo, disse, né, que toda a falta de ritmo do Hamilton foi em virtude da quebra do assoalho. A gente acabou de responder essa pergunta agora. O Marcelo Cesarino também comenta do assunto, Fábio Campos. Ele diz, foi uma corrida ok. Não me impressionou a corrida do Bottas. Fogo de palha. Parece que o Hamilton estava com problema do assoalho. Daqui 15 dias tudo volta ao normal. O Cesarino com aquela velha... O Cesarino com aquela velha mania de saber tudo, né? Antes de acontecer. O Cesarino, o Cesarino, fala pra nós quem vai ser o campeão, Cesarino. Porque o Cesarino, ele crava da MotoGP, ele crava do... Ele falou pra mim no Twitter, Cesarino, desculpa, mas agora eu vou ter que entregar. Ele falou pra mim no Twitter, essas regras de 2019 já deram errado. E aí eu falei, deixa a primeira corrida acontecer, Marcelo Cesarino. Deixa a primeira acontecer. Calma, Cesarino. Cesarino sempre muito apaixonado, né, Raposo? Um cara muito pulsante. Não, o Cesarino... Temos que lembrar também que foi o que cravou, que o Rosberg nunca seria campeão. É verdade. O Cesarino aí, agora eu não tenho como te defender. Eu tô te defendendo aqui. Você vê que eu só te defendi aqui até agora. Eu não tenho como te defender. Mas é isso, galera. Continue escrevendo. Lembrando o nosso e-mail, né? cafécomvelocidade@gmail.com. Fábio Campos, lá no Auto Race, você conseguiu pescar o pessoal falando aí do Bottas, do Hamilton? Te jogando aí numa... Não, eu já citei os do Bottas aqui, eu vou te perdoar porque você está mexendo com muita coisa e esse é o primeiro programa do ano, mas eu já citei aqui o Elbert Vinícius, o Leandro Lima, já falei o nome deles aqui citando o Bottas. Tá? Você que ficou aí. Sim. Só uma coisinha, o ponto de bonificação vale para a equipe também, viu? Sim. Eu não sei porque... Teve uma pergunta aqui, fizeram a pergunta. Boa, porque a Mercedes tem 44 pontos, então contou o ponto de bonificação. Viva o ponto de bonificação. Então é isso, meus caros. Com isso a gente encerra aqui o nosso segundo bloco. No terceiro bloco vai pegar fogo e nós vamos falar de Ferrari, nós vamos falar de postura de Leclerc, nós vamos falar de corrida de Vettel, imprensa italiana. Se eu fosse você que está terminando esse segundo bloco, não deixava de clicar logo no terceiro e ouvir tudo que temos a falar.